Gente, eu estou aqui no Mais Consciência com o Sharon Hadzik. Eu tô louca para descobrir o que significa leis da vida. O que é isso? Seja bem-vinda primeiro, né? Porque eu adoro contato. Muito obrigada. São nada mais do que leis naturais que regem o nosso sistema e quando elas são seguidas, a tendência é que eles fiquem mais saudáveis, fiquem em equilíbrio. Por que leis? A gente fala, coloca essa palavra, porque se eu acredito ou não acredito, não interessa muito para a vida. Eu sou submetida a essa lei. Então é tão eficiente contra a lei, quanto contra a lei da gravidade, por exemplo. Não adianta você brigar, ela vai existir e fazer a função dela. Você é submetido a ela de qualquer forma. Tá. Por isso que a gente fala de leis. Então são leis que regem o nosso sistema, como a gente falou no nosso último programa sobre sistemas, né? Então, se conhecer ela, é mais fácil dar certo, é isso? É como se você soubesse as regras do jogo, fica mais fácil de jogar, né, gente? Tá. Então, vamos lá. Vou falar rapidamente sobre elas e nos nossos canais, a gente tem palestras sobre isso, a gente pode aprofundar um pouquinho mais o tema, tá bom? Combinado. A primeira lei é a lei do pertencimento. Todos têm direito de pertencer ao sistema. Tá. Então, se eu tiver que falar do sistema família, quem pertence à família? Quem é só as pessoas que eu gosto, é só aquelas que eu tenho uma boa relação, uma boa companhia, aquele tio que é andarilho eu não quero muito, aquele, sei lá, avô que era matador eu não considero. Um pedófilo. Coisas que a gente sai do nosso critério, né? Então eu não gosto daquela pessoa, ela não pertence ao meu sistema. Toda vez que eu faço uma exclusão de sistema, eu vou gerar um emaranhamento. Então, qual a consequência disso? É o emaranhamento? É o emaranhamento. O que significa emaranhamento? Na família, né, dentro desse sistema, é como se tivesse um fio que passasse e ligasse todo mundo. Tá. Quando existe uma exclusão, por exemplo, é como se desse um nó nesse fio. Deu um problema naquele sistema, eu tirei alguém. Então falar, porque eu concordo ou não concordo, se eu concordo ou não concordo com as atitudes daquela pessoa, e eu falo assim, você não é mais meu filho, você não é mais meu marido, é ex. É ex, mas continua pertencendo ao sistema. Eu sei que isso vai gerar bastante conflito, mas busquem no sistema de vocês os excluídos. Isso geralmente gera geralmente não, sempre gera emaranhamento familiar. Entre os excluídos também entram abortos, tá? E aí a gente depois fala mais sobre isso. Nossa, rede social vai ser pouco agora, hein, gente? Já tô vendo tudo. A segunda lei é a lei de equilíbrio. Equilíbrio no quê? Entre dar e receber. Então, essa lei de equilíbrio, ela tem duas vertentes. Uma horizontal, entre iguais. Exemplo pode ser iguais? Casal, por exemplo. Homem e mulher. A relação se estabelece quando os dois começam a se relacionar. Tá. É diferente da vertical que eu já vou falar. Então, nessa horizontal, o que acontece? Precisa haver equilíbrio entre dar e receber. Quando só tem um dando e o outro recebendo, eu gerei desequilíbrio nesse sistema. Isso vai trazer problemas e ele não vai ficar saudável. Isso tem de monte, hein? Você quer casar, então, em olha que todas bacana. as relações precisa acontecer. Não é só casal Não também? é só casal. Parcerias, relacionamentos, amizades. Quando só você convida para ir na casa. Mas se eu só vou na casa da pessoa, como é que eu faço? Então eu levo alguma coisa, eu equilibro esse sistema. É como é que eu me relaciono, são as relações de troca que nós temos. Um, por exemplo, traz dinheiro, o outro cozinha. É uma troca? Sim, é uma troca. Quando eu vou ao dentista, por exemplo, e ele faz um tratamento para mim, como é que eu equilibro isso? Uma das formas de equilibrar também são financeiras. Então eu pago o serviço, porque se eu for cuidar do dente dele vai ser uma tristeza, né, geralmente gente? a cisão é quando não tem esse equilíbrio, é isso que eu tô entendendo? Exatamente. Começa a pesar essa balança e o relacionamento começa a ter problema, tá? Aí tem o equilíbrio na vertical. Esse equilíbrio ele se dá de pais para filhos. Eita. Então os pais dão, os filhos recebem. É assim. E como é que faz então, Sharon, para equilibrar lá na frente? Os pais deram, os filhos receberam. Os filhos devolvem? Não, porque se os filhos devolverem, essa família vai ficar enfraquecida, vai faltar força para continuar. Então, esses filhos crescem e devolvem isso para a vida, que podem ser gerando filhos, gerando projetos, devolvendo isso para a vida. E qual a maneira errada de esse filho devolver, não para a vida e para os pais? Devolvendo para os pais. Se ele devolver para os pais... Na prática, como é que isso acontece? Isso de várias formas. Uma delas, por exemplo, é eu deixar de seguir filho parental, que aí eu volto e vou ficar só cuidando. E quando eu falo desse cuidado, não é abandono ao idoso, ok, gente? Isso é crime, não é para isso acontecer. Você não pode abrir mão da sua vida para querer devolver. É como se todo filho tem uma sensação de gratidão com os pais, mas gratidão vem da palavra grátis.
tá? Então a gente precisa lembrar disso. Tem um cuidado que precisa ser colocado aqui. Muitas vezes o filho se sente devedor, só que ele recebeu a vida dos pais. Como é que ele paga isso? Com a vida? Nossa, isso é pesado, hein? Então eu não posso pagar com a vida, eu devolvo isso para a vida, isso é muito maior do que o sistema familiar. Ai, gente, olha a beleza nessas palavras, eu não me aguento, mas é uma verdade, é um fato. Você devolver para quem é de direito, para a vida. Para a vida, porque os nossos pais também receberam dos pais deles. E isso vai ganhando força e vai aumentando a família, fortalecendo ela e não enfraquecendo. Entendi. Quando eu fico para querer devolver tudo que os meus pais me deram, eu perco força de ir para a vida. A outra lei é a hierarquia. Que é a última? Ou tem mais? Vamos parar nessa da hierarquia, que a Júlia fala um pouquinho mais da outra lei, que é tempo e espaço no próximo programa. Já fica tá bom? o convite. Da hierarquia, o nome em si já é bastante conhecido. Os que chegaram primeiro, eles têm mais força dentro do sistema, que são os nossos, se eu tiver que falar de gerações dentro de uma família, são os nossos avós, os nossos pais, nós. Aí se eu for falar dos filhos, eles chegaram por último, mas eles têm prioridade, porque dentro do sistema, eles é quem são os mais frágeis. Eles é quem precisam mais e demandam dentro desse sistema. Então, se alguém tiver que se sacrificar dentro desse sistema, são os mais antigos para que os mais jovens tenham força de seguir. E aí, então, a hierarquia mostra esse processo. Quem chegou primeiro, chegou primeiro. Quem chegou depois, chegou depois. Mas tem a força e a prioridade. A vida é clara. Eu acho que a gente está com um problema de miopia aí. Né? Porque aí você olha o sistema e começa a ver como é que está a sua família. Isso serve também para as empresas. Não é só sistema familiar. São todos os sistemas dos quais a gente convive. Muito bom, gente, a vontade de continuar. Eu acho que não só eu estou com essa vontade, mas a gente, né, por isso tem esses quadros, esses conteúdos, as redes sociais, para a gente poder ampliar tudo isso, que é muito bom, né? É muito bom a gente estar dentro dessas leis. Tem novidade pra gente? No programa anterior nós falamos do curso de consciência sistêmica, que eu e a Júlia Barbedo somos facilitadoras aqui em Guarulhos. É uma abordagem nova, criado pelo Dr. Fernando Freitas. E nós vamos fazer um módulo que é um módulo 0, que a gente chama de módulo experimental. Ele é gratuito e é a forma que você tem de conhecer a dinâmica do curso. São pouquíssimas vagas, vai acontecer no dia 21 de março, no Engajar-se, às 14 horas. Se inscreve, é gratuito, você vai experimentar a dinâmica do curso, vai assistir às aulas, vai fazer os exercícios, vai conhecer um pouquinho de como funciona esse curso. A prática dele. E qual o público? Tem um público específico? É sempre um público geral. As pessoas me perguntam, é só para eu trabalhar com essa ferramenta? Não, gente, é para a vida. É o que a gente está falando agora. Se eu falei que o sistema, as leis são da vida, isso a gente primeiro faz para nós. Então não é um curso de terapia, mas é um curso extremamente terapêutico. Ele ajuda muito a gente a se reorganizar também. Pelo que eu estou entendendo, se você está fora do trilho da vida, aqui está uma oportunidade para você, se é que você se sente assim, né? Muito bacana. Para fechar, eu estou super feliz com o que os especialistas estão trazendo de sorteio, de desconto, de novidade para vocês, meu público querido, nosso público. Eu não posso deixar de mencionar o sucesso do Mais Consciência, também o feedback que eu recebi, o carinho e, ao meu ver, também, pelo jeito não sou só eu, a importância dessas informações para uma vida mais saudável e equilibrada, que tem tudo a ver com os projetos que a Sinoe está. E os parceiros, eles chegam, né? Muito obrigada. Até a próxima semana. E não vai perder, gente. É gratuito. Se joga 21 de março? 21 de março às 14 horas. Então é isso para vocês. Eu vou voltar lá para minha entrevistada, Bianca Costa. Não sai daí que tem muito mais para você.